Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a equação de segundo grau. Nós vamos dar uma atenção especial ao delta. Por que ao delta? A gente vai ver o que acontece com as raízes da equação de acordo com as possibilidades, com o que acontece com o delta, com os valores que o delta pode assumir. Primeiro caso, para simplificar, vamos fazer de conta que o delta é igual a zero. Se o delta for igual a zero, como que fica o cálculo das raízes da equação? Bom, primeira coisa, a gente sabe que a raiz de delta é zero também. Consequência, como que eu calculo as raízes? O cálculo das raízes vai ser x igual a menos b, eu só estou usando essa fórmula, tá? A fórmula 1, agora eu substituindo lá na fórmula 1. Mais ou menos raiz de delta. Mas quanto vale a raiz do delta? Zero, né? Dividido por 2a. Tá vendo? Então, o que vai acontecer no final das contas? Esse zero não precisa nem escrever, né? A raiz, aliás, ele vai ter duas raízes, só que as duas raízes são iguais. Vamos fazer um exemplo desse caso. Bom, um exemplo desse caso aqui para facilitar. Um exemplo de quando delta é igual a zero. Pega essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Não, x ao quadrado menos 4 não é bom. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Eu quero achar as raízes. Vamos lá, calculo o delta. Delta é b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1 também. Portanto, o delta é igual a 4 menos 4, ou seja, delta é igual a zero. Quando eu calculo as raízes, olha, se o delta é igual a zero, eu nem preciso substituir na fórmula, né? É só substituir aqui mesmo, ó. A raiz vai ser menos o b, que é menos 2, dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos mais 2 dividido por 2, x é igual a 1. Ou seja, uma raiz é igual a outra raiz, que é igual a 1. As duas raízes são iguais a 1. E se o delta for maior do que zero? A gente já até viu um exemplo desse caso, né? Se o delta for maior do que zero, na hora que eu calculo as raízes, vou escrever isso um pouquinho mais para cima. Se o delta for maior do que zero, eu consigo calcular tanto para o mais quanto para o menos. Então eu vou ter duas raízes. O x1 é diferente do x2. Pensa aí em... Vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer esse exemplo aqui, 2x ao quadrado mais deixa eu pensar no número, 2x ao quadrado mais 5x mais 1 igual a zero. Como calculo delta? Calculo delta aqui. Delta vai ser 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c. Vamos fazer de conta que o c vale 2 também, vai ficar mais fácil a conta aqui. Vezes 2. Delta é igual a 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 2 vezes 2, 16. Delta é igual a 9, portanto, a raiz do delta é 3. Quando eu venho calcular as raízes, é só fazer x igual a menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 3, dividido por 2a, que é 2 vezes 2. O a vale 2. O x1 é menos 5 mais 3, menos 2. 2 vezes 2, 4. Portanto, uma raiz é menos 1 meio. E a outra raiz? x2. Menos 5 menos 3 dividido por 2 vezes 2 de novo, né? O x2 é igual a menos 5 menos 3 menos 8 sobre 2 vezes 2 é a mesma coisa que dividir por 4. A outra raiz, o x2 é igual a menos 2. Então aqui duas raízes diferentes.
Aí, para o último caso, no último caso é o quê? Quando o delta é negativo. Quando o delta for negativo, eu não consigo calcular a raiz do delta. A raiz do delta não é um número real, não pertence ao conjunto dos números reais. Então eu não consigo achar solução para essa equação. Pensa nessa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero. Como que fica o delta? Delta é 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Vai ficar 16 menos 20. O delta é menos 4. Eu consigo calcular raiz quadrada de número negativo? Não, não consigo calcular. Então isso significa o quê? Que a equação não tem soluções reais. O x1 e o x2, eles não pertencem ao conjunto dos números reais.